Boa tarde, a paz do Senhor. Fazendo um vídeo aqui sobre a história do cego de Jericó, que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Fala assim, ó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus, glória, aleluia. Irmão, quando a gente começa a meditar nessa passagem em Lucas, que está relatando em Lucas, capítulo 18, versículo 35, o que é que essa palavra está nos dizendo? Que esse homem, ele estava passando por necessidade difícil. Ele tinha duas dificuldades na vida dele. Uma, ele era cego, e a outra, que era um mendigo. Então ele era levado por sua família para que ele chegasse e colocava ele ali na beira do caminho da cidade de Jericó, para que ele ficasse ali à tarde, o dia todinho ali, pedindo dinheiro para alcançar recurso, às vezes até para alimentar sua própria família. Então o cego de Jericó, ele tinha dois problemas. E um problema da finança e o problema da sua cura. Mas um dia que ele foi levado para aquela entrada da cidade, foi aí que algo sobrenatural tinha que acontecer na vida dele. Porque aquele dia estava determinado sobre a vida dele. A mesma coisa sobre a nossa vida. Tem dia que a gente vai para a igreja, tem dia que a gente busca a Deus, tem dia que a gente clama a Deus, tem dia que a gente quer fazer a vontade de Deus, e muitas vezes a gente não alcança aquele objetivo que Ele quer fazer, porque ainda não é chegado o dia dele trabalhar na nossa vida. Então, quando aquele cego, que ele era colocado todos os dias, chegou o dia da vitória dele. A mesma coisa é minha vida e tua vida. A mesma coisa vai acontecer comigo e com você, porque você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, você tem ido à casa do Senhor todos os dias, mas o milagre que você está pedindo não aconteceu. Não aconteceu. Mas você pode ficar certo que o teu milagre vai chegar. O teu milagre vai acontecer. Porque Jesus já determinou a data, o dia e a hora que Ele vai fazer na tua vida. Da mesma forma, foi na vida desse cego de Jericó. Quando esse cego de Jericó ele se encontrava à beira do caminho, que ele escuta uma multidão fazendo barulho, ele pergunta para quem está perto dele. Então, assim, quem é? Que barulho é esse? Que barulho é esse? E falaram para ele: olha, é Jesus de Nazaré. Quando ele escuta que era Jesus de Nazaré, então ele ouve uma fé dele, uma fé que ninguém pôde arrancar essa fé dele. Porque através dessa fé ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende misericórdia de mim. Então, ele gritando, sabe, com aquela íntima compaixão dentro dele, um ato de fé que ele tinha, porque ele tinha certeza que naquele momento era aquele dia que ele ia alcançar a sua vitória. Era naquele dia que ele sabia que a vitória dele estava determinada para ele alcançar. Ninguém poderia impedir na vida dele. A mesma coisa serve na nossa vida. Quando chegar o dia que Jesus vai te abençoar, ninguém impede. Quando Jesus abrir uma porta, ninguém impede. Para abrir uma faculdade para você, ninguém impede. Para trazer uma cura para você, ninguém impede. Para Jesus te dar uma casa, ninguém impede. Para Jesus te dar um casamento, ninguém impede. Para Jesus fazer um rebuliço na tua vida, ninguém impede. Para Jesus libertar teu filho das drogas, ninguém impede. Para Jesus curar um câncer, uma AIDS, ninguém impede. Para Jesus fazer sinais e maravilhas, ninguém impede. Porque quando chega no dia dele fazer, ninguém pode impedir. Porque a própria palavra dele fala assim: operando ele, quem impedirá? Ninguém impede aquilo que Deus tem na tua vida. Então, quando aquele cego de Jericó, que quando ele
ouviu dizer que Jesus estava passando naquele local, o que aconteceu? As pessoas começou que vinha em contra ele, mandando ele se calar. Cala a boca, Bartimeu. Ô, Bartimeu, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Olha, fica calado, você está incomodando o mestre. Mas ele não queria saber dos cala-boca. Quantas pessoas querem calar a tua boca de tu clamar? Quantas vezes a pessoa quer calar a tua boca de tu falar a verdade? Quantas vezes alguém quer calar a tua boca porque tu não pode falar das tuas necessidades? Muitas vezes as pessoas querem te calar, quer fazer você ficar calado, mudo, para que você venha sentir a dor, para que você venha sentir as aflições da vida. Mas o momento é hora de clamar, é hora de buscar. É por isso que Jesus fala, é por isso que lá em Jeremias a palavra fala: clama a mim, responder-te-ei. Quando a palavra fala que é para clamar, é para você abrir a boca mesmo, gritar com fé, não para que os outros venham se incomodar, mas que Jesus ele venha ouvir o teu clamor, para que teu clamor venha a ser respondido, para que teu clamor ele venha a ser, aleluia, chegar diante de você. Tudo aquilo, glória a Deus, aleluia, que Jesus quer realizar, ninguém pede. A mesma coisa esse cego de Jericó, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele não via, mas ele tinha a boca para falar. Muitas vezes a gente não enxerga aquilo que está nos atrapalhando. Muitas vezes a gente não enxerga aquilo que está impedindo. Muitas vezes a gente não enxerga o obstáculo, mas a gente tem boca para perguntar e para falar. Foi quando ele abriu a boca e perguntou, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então ele, além de perguntar, ele ouviu. Então quando ele ouviu que era Jesus Cristo de Nazareno, então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aí quando ele fala, tem de misericórdia de mim, aí veja o que aconteceu. E os que iam passando, não era o que estava no meio da multidão. O que estava no meio da multidão precisava de milagre. O que estava no meio da multidão precisava de cura. O que estava no meio da multidão precisava de libertação, de transformação. Mas eram os que iam passando. Os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda. Mas ele clamava mais ainda mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele clamando, ele buscando, ele sentia, sabe o que ele clamava e pedia? Porque ele sabia da sua necessidade. A mesma coisa eu, a mesma coisa é você. Só quem conhece a minha necessidade sou eu. Só quem conhece a minha necessidade é Deus. Muitas vezes o teu marido não sabe do que você está passando. Muitas vezes você deita na cama, você deita na tua cama e você coloca teu travesseiro, tua cabeça no travesseiro. Aquela lágrima desce, aquela lágrima começa a escorrer. Ninguém está vendo, ninguém está observando, mas só quem está observando e quem está vendo é Deus. Deus está vendo. A Bíblia fala que Deus enxugará de nós todas as lágrimas. E muitas vezes as lágrimas que rolam em nosso rosto não é lágrima de crocodilo, não é lágrima, glória a Deus, aleluia, para se apresentar para um homem, não. É lágrima que a tua alma está gemendo, é lágrima que a tua alma está sofrendo, é lágrima que a tua alma está necessitando. Então aquilo que a tua alma clama, aquilo que tua alma precisa, aquilo que tua alma necessita, é preciso descer uma lágrima, porque através da lágrima Jesus está enxergando aquela lágrima descer diante dos teus olhos. A Bíblia fala em Apocalipse que ele manda seu anjo com a sauna de ouro para colher a lágrima que sai de nossos olhos. Essa lágrima é levada para o tanque debaixo do seu altar, e quando aquele tanque é levado debaixo do seu altar, aquele tanque é levado debaixo do seu altar, a Bíblia fala que ele é derramado ali dentro, e a Bíblia fala que Deus, ele escuta, Deus responde à lágrima de uma pessoa justa, de uma pessoa sincera, de uma pessoa que está com firmeza diante dele. O cego de Jericó, ele não parava de clamar, ele gritava. Então ele falou assim, então Jesus parando, mandou que lhe trouxesse. Quando você começar a clamar, quando você começar a buscar, o próprio Jesus, ele vai enviar o socorro. Porque ele enviou quem? Ele enviou uma pessoa para que viesse buscar o cego. Porque o cego não poderia ver.
O cego não sabia aonde Jesus estava. Muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós estamos tão cegos que nós não enxergamos aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Mas no momento que nós abrimos nosso coração, no momento que nós intercedemos para Ele, no momento que nós buscamos para Ele, é o momento que Ele vem com socorro, porque a palavra dele fala que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quando tem um coração angustiado, quando tem um coração abatido, Ele entra com providência, Ele entra com certeza, Ele entra com fé, Ele entra com ação, Ele entra porque Ele está vendo aquilo que tua alma está necessitando, porque Jesus, Ele não veio negar nada para os seus. A Bíblia fala: aquilo que se bate se abre, aquilo que pede recebe, aquilo que busca se encontra. Então Ele nos dá liberdade de nós clamar a Ele. Clama a mim, respondi-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. Nós temos que aprender a clamar ao Senhor. Muitas vezes nossos filhos não são libertos porque nós não sabemos clamar. Muitas vezes a porta não está aberta porque nós não sabemos clamar. Muitas vezes nós somos perseguidos porque não sabemos clamar para que nossos adversários venham cair por terra. Muitas vezes, glória a Deus, aleluia, nós passamos por dificuldade porque nós não sabemos clamar. E muitas vezes, glória a Deus, aleluia, Jesus está bem perto de nós, mas nós estamos cegos, nós não estamos enxergando a clareza dele, daquilo que ele quer fazer em nossa vida. E muitas vezes nós tomamos por decisões erradas, muitas vezes nós tomamos por decisão torta, muitas vezes nós tomamos decisão que não está no propósito de Deus. É nesta tarde que Deus quer transformar a tua vida, é nessa tarde que Deus quer transformar teus filhos, é nessa tarde que Deus quer abrir porta, é nessa tarde que Deus quer liberar milagre no teu caminho, é nessa tarde que Deus quer trazer cura para a tua vida, é nessa tarde que Deus quer fazer aquilo que meus olhos não vê e nem minhas mãos alcançam. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os olhos do Senhor não estão tapados. Quando as mãos do Senhor estão estendidas sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós andamos com a proteção dele. Quando os olhos dele estão atentos sobre a minha vida e tua vida, então nossos olhos, os olhos do Senhor estão atentos sobre mim, sobre tua vida. É por isso que o Salmo 139, versículo 1 pergunta: para onde nós iremos se esconder da face do Senhor? Ninguém se esconde da face do Senhor. Imagina a minha necessidade, imagina a tua necessidade, imagina as nossas enfermidades, imagina a porta fechada, imagina, glória a Deus, aleluia, um filho que está na droga, na prostituição, um filho que está debaixo do engano, da mentira, um filho que está, glória a Deus, aleluia, desviado dos caminhos dele. Ele vai trazer, ele vai transformar, ele vai mudar, porque ele é Deus. A Bíblia fala que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia fala que Deus falando, ninguém pode impedir, porque aquilo que ele determinou está determinado na minha vida e na tua vida. Glória a Deus, aleluia.